Vamos lá, vamos lá. Fala, gente, como é que vocês estão? Aqui organizar. Fala, pessoal, que prazer imenso ter vocês aqui comigo. Fala em mais um bate-papo do Carreira do Advogado, deixando tudo aqui no jeito, prontinho. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo do Carreira do Advogado. Agora a gente vai estar vendo os principais erros fatais que comprometem uma petição inicial de sucesso dentro de uma ação revisional de financiamento de veículos. É um prazer imenso ter vocês aqui comigo. O bate-papo justamente esse momento mais descontraído, mais leve que nós temos aqui no Carreira do Advogado, onde a gente pega temas específicos, dinâmicas específicas, e a partir disso a gente começa a discorrer sobre eles, começa a construir em cima desses temas, analisar determinados documentos, determinadas estratégias que vão fazer uma diferença gritante na hora de você, advogado e advogada, lidar com determinadas ações. Aproveita, você que está chegando aí nesse exato momento, já coloca aqui para mim de onde você está falando, quais são suas expectativas para esse bate-papo. Longe de mim, né? Que isso aqui seja de fato um monólogo, não. Esse é um momento da gente estar sempre aqui descontraído. Eu sempre falo que no bate-papo a gente tem a oportunidade não só estar lidando com alguns temas, como também estar discorrendo, tirando dúvidas ao longo do próprio bate-papo. A gente vai conversando, a gente vai esclarecendo essas dúvidas, sempre rumando na direção adequada, que é a compreensão imediata disso tudo. Então aproveita, você que já está aí, coloca, professor, estou falando de tal lugar, professor, vim aqui para o bate-papo, minhas expectativas são X, minhas expectativas para esse bate-papo são Y. Isso é muito importante até para aquilo que a gente vai estar discorrendo ao longo aqui da nossa conversa. Professor, estou com dúvida nisso, a gente daqui a pouco chega nessa parte das dúvidas, nessa parte que está escorrendo. E pessoal, foi muito importante a lógica por trás desse bate-papo que eu preparei aqui para vocês, que na hora de construir ações revisionais de financiamento de veículos, existe uma tríade, até de certa forma uma hierarquia de coisas que você como advogado e advogada precisa fazer para que de fato venha a ter sucesso, para que de fato venha alcançar degrau por degrau dentro desse tipo de demanda. E é isso que a gente vai estar fazendo a partir desse exato momento, está construindo essa petição inicial invencível, os 3 erros fatais que derrubam ações revisionais de financiamento de veículos e como você vai estar evitando cada um desses erros. É isso que a gente se propõe a conversar nesse exato momento aqui ao longo do nosso bate-papo. Para quem está aqui me vendo pela primeira vez, para quem já esteve comigo em outras oportunidades, eu estendo de igual forma o meu fraternal abraço. Eu sou o professor Elicelton Farias, eu sou advogado, bacharel em Direito e também especialista em Direito Bancário aqui do Carreira do Advogado, que hoje aqui contamos com mais de 30 mil alunos em todo o Brasil, temos mais de 10 anos de atuação como empresa aqui, focado para o direito bancário, o direito prático, completamente aplicado. Hoje temos mais de 20 cursos validados em todo o país e com milhares de advogados ativos em nossas plataformas. E eu sempre falo, e aqui no bate-papo ele não vai ser diferente. A minha ideia aqui ao longo do bate-papo não é trazer esse universo da teoria, embora goste muito de discorrer, discutir tudo isso, mas é trazer a visão prática de determinados temas. Esse é o grande plus, esse é o X da questão. Muitos de vocês já têm processos, os processos eles estão funcionando, os processos estão em curso, e o que querem ver aqui são resultados reais, técnicas reais, coisas que de fato vão mudar a carreira de vocês, vão mudar os processos de vocês. É justamente isso que a gente vai estar vendo aqui ao longo do nosso bate-papo. O que nós estaremos aprendendo a partir de agora? Primeiramente, como estruturar essa documentação completa de uma ação revisional de financiamento de veículos para evitar indeferimento e, naturalmente, conectar todos os pontos dentro da lei da sua petição inicial. Então, processo sem prova é um processo praticamente inútil. Então, a gente vai estar vendo quais são as provas essenciais, como é que eu faço isso e como é que você também pode fazer. Como a gente trabalhar a tese jurídica mais sólida dentro dessa ação revisional. A ação revisional de financiamento de veículos é uma ação que precisa de muita atenção e a gente vai estar ali aprendendo como lidar dessa forma sólida, como estar lidando com esse cenário de forma adequada. A gente vai estar vendo cada um desses detalhes e, claro, como efetuar esses sistemas de cálculos dentro das ações revisionais, tanto esse sistema pretérito como posterior,
a gente em primeira mão vai estar vendo tudo isso, vai estar organizando esses cenários para estar fazendo esses cálculos perfeitos e a partir desses cálculos a gente está desenvolvendo uma petição adequada, a gente está conseguindo construir tudo isso com os detalhes de fato. Beleza? Vamos lá começar conversando a construção de todo esse sistema. Pessoal, todas as vezes que a gente vai trabalhar com ações revisionais de financiamento de veículos, a gente basicamente trabalha com dois cenários específicos. Deixa eu abrir aqui só um documento, que é o certo, né, para que a gente possa trabalhar já de forma organizada. A gente vai trabalhar com dois pontos principais, certo? Então, em uma ação revisional de financiamento de veículos, a gente vai trabalhar com dois aspectos principais. Primeiramente, a revisão da taxa de juros e a revisão das tarifas abusivas. Então, como advogado, eu tenho que ter logo em mente o que eu vou estar pedindo nessa ação. Uma revisional dos juros que foi aplicado nesse contrato, se eles foram abusivos, e também das tarifas abusivas que estavam ali presentes no contrato. Entenda como tarifa ataque, TEC, serviços de terceiro e por aí vai. Por aí vai. Opa! Então, eu vou estar enfrentando essas duas matérias imediatamente dentro dessa ação de financiamento de veículo. Mas não para por aí a conversa. Fora tudo isso, eu preciso estruturar alguns documentos para essa ação. E aqui vai. Primeiro documento para esse tipo de demanda, eu estou contextualizando algumas coisas para depois a gente começar a focar em alguns temas práticos dentro da petição inicial. Qual é o objetivo aqui? A gente fechar as barreiras de uma petição inicial. E muitas vezes as barreiras da petição inicial estão intimamente ligadas à documentação mal formulada e à lógica por trás de que as coisas são feitas aqui. Então, se eu quero construir uma boa petição inicial, eu preciso adotar primeiramente uma boa tese. A minha tese, ela parte por dois caminhos. Ou efetuar a revisão da taxa de juros, ou efetuar a revisão das tarifas abusivas, ou efetuar as duas, que é o mais comum. Vou estar aqui de um lado verificando os juros que foi aplicado, do outro lado verificar as tarifas que foram aplicadas de forma abusiva e pedir naturalmente a repetição em débito de tudo aquilo que a gente vai estar trabalhando. Então, para que eu consiga fazer isso, eu preciso de alguns documentos. Então, a gente vai fazer a lista de documentos. A partir dessa lista de documentos, a gente começa a analisar alguns documentos-chave, fazer cálculos e chega na petição. Então, primeiramente, procuração, né? Procuração, declaração de hipossuficiência e contrato de honorários. Professor, coisa importante. O que o senhor tem a comentar sobre isso? Procuração para você representar o cliente. Declaração de hipossuficiência, aqui já vai a primeira observação para esse tipo de ação. Um dos erros que muitos colegas cometem na hora de peticionar as ações revisionais de financiamento de veículos está ligado ao juízo que eles vão estar protocolando esse processo. E, gente, aqui não inventa, não cria não. Qual vai ser o juízo que você vai protocolar? Justiça comum do local do consumidor. Mas, professor, eu gostaria de utilizar o juizado especial. Eu posso? Pode. Você não está preso a nada e você está livre para utilizar o local que você quiser. O que está ocorrendo na prática? Que muitos colegas, quando começam a utilizar o juizado especial, começam a ter problemas em relação a isso. Alguns juízes arquivam os processos não conseguem desenvolver, diz que não é de competência do juizado especial lidar com essas revisionais, lidar com os cálculos, enfim. Traz mais dor de cabeça do que solução. Então, meu conselho sempre, vai peticionar justiça comum. Se é justiça comum, é natural que o seu cliente ele tenha um risco do indeferimento do pedido de justiça gratuita. Daí vai a necessidade da declaração de hipossuficiência atrelada ao quê? Que eu geralmente gosto de trazer isso aqui. Você pode estar atrelando aqui declaração de imposto de renda, relatório de despesas do cliente. Isso vai ser algo que vai ser fundamental para alguns juízes que são mais duros quando o assunto é concessão dos benefícios da justiça gratuita, então você vai tomar esses cuidados e, claro, o contrato de honorários aqui para esse tipo de ação. Feito isso, a gente vai solicitar a identidade e CPF do cliente, né? E aqui, comprovante de residência. Isso aqui, muitos de vocês já sabem de qual é salteado. Aí aqui começam os primeiros problemas dentro dessa ação, quando a gente quer fechar esse cenário.
Primeira coisa, o contrato. Pessoal, veja só. Professor, eu estou entrando com ação revisional. A ação revisional, como parâmetro básico dela, ela é uma ação de comparação. Em outras palavras, isso é uma regra geral para ações revisionais. Aprenda isso, memorize, coloque dentro de vocês nesse exato momento. Uma ação revisional é uma ação onde eu pego um parâmetro A e vou comparar esse parâmetro A com o parâmetro B. Pego o parâmetro A e comparo com o parâmetro B. Isso é uma ação revisional. Se é revisional de empréstimo consignado, a mesma coisa. Se é revisional de veículo, a mesma coisa. Se é revisional de imóveis, a mesma coisa. Eu vou pegar o parâmetro A e vou estar comparando com o parâmetro B. Esse é o esquema da ação revisional. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Ponto 1. A ação revisional é um comparativo e um choque de parâmetros. Ponto 2. A coisa não para por aí, não. Quando eu tenho esse sistema de revisional de taxa de juros aplicada aqui, eu preciso ter um parâmetro A. E o parâmetro A vai ser o quê? É o contrato. Por que o contrato? É porque lá no contrato, deixa eu pegar aqui um contrato, é onde você vai ter todos os dados necessários, por exemplo, dessa negociação, desse cenário. Eu estou aqui com um contrato, e aqui contrato é o que não falta, graças a Deus. Eu tenho aqui um contrato, por exemplo, eu tenho um contrato de uma revisional de financiamento aqui de um veículo. Então aqui eu vou ter o valor do crédito concedido, eu vou ter a tarifa de avaliação que foi cobrada, o registro do contrato, tá vendo as tarifas? Eu vou ter a taxa de juros da operação, eu vou ter o custo efetivo total, vou ter o IOF, valores das parcelas, quantidade de parcelas, ou seja, eu tenho todos os parâmetros necessários para que eu possa, de fato, atuar aqui dentro desse contrato. Então eu tenho um parâmetro A, certo? Qual é o grande desafio que colegas advogados sofrem com essa documentação? Ter o contrato. Então, o primeiro desafio é que muitos colegas já não têm o contrato. Esse professor, eu posso entrar com ação revisional sem ter o contrato? Você pode fazer o que muitas vezes você quiser, gente. Só que eu tenho que ser transparente. A probabilidade de você perder esse processo é muito grande. Porque, imagina só, você entra cobrando juros abusivos e a partir disso não sabe nem qual é o contrato, é muito ruim isso. Então, o contrato é que ele vai dar a possibilidade de eu entender exatamente todo o cenário. Professor, não tem. Como é que eu posso fazer? Você pode tomar 2 blocos de medidas para encontrar esses contratos. Medidas administrativas. São elas consumidor.gov, consumidor.gov. Outra medida administrativa é o Banco Central, a reclamação direta no Banco Central, contato com a instituição ou com o banco. Você pode solicitar o contrato através desses cenários. Professor, não consegui através das medidas administrativas. Existe outra forma? Sim. Existem as medidas judiciais. E aqui é onde começa a ficar um pouquinho mais longo o seu processo. Você tem 2 formas de fazer isso, que é uma cautelar de exibição de documentos. Você pode utilizar essa cautelar de maneira autônoma, entrar com um processo, literalmente aqui, ó. Você entra com um processo perante o juiz só para solicitar a entrega do contrato. Depois que você pegar esse contrato, você entra com uma nova ação, agora efetuando a revisional. É uma hipótese. Professor, eu posso unificar tudo isso, entrar com a cautelar de exibição de documentos e entrar com o revisional tudo no mesmo toque, da mesma forma? Pode. Não tem problema você utilizar, entrar com a cautelar de exibição de documentos e já revisional. Qual o X da questão desse cenário especificamente? Quando você entra com essa cautelar de exibição de documentos e já revisional, muitas vezes você vai entrar no escuro, às cegas, isso é péssimo. Você vai entrar com essa ação e não sabe exatamente o que está errado, o que deixa de estar errado. Por quê? Você ainda não teve o contrato em mãos. Então, esse é o X da questão. Se você não conseguir o contrato de nenhuma forma administrativa, o caminho vai ser você, que eu aconselho, entrar com a cautelar, recebe o contrato, verifica as ilegalidades para só então você desenvolver bem essa ação. Existe uma forma que eu gosto de fazer aqui, nós fazemos a engenharia reversa dentro de contratos.
Como é que funciona essa engenharia reversa? Muitas vezes você só vai ter duas informações do contrato. Que como a gente vai comparar taxas de juros abusivos, você vai ter um desafio que é saber exatamente qual é a taxa de juros no contrato. E muitas vezes o cliente ele sabe o valor do veículo e sabe o valor da parcela e sabe a quantidade de parcelas. A partir desse cenário, eu consigo, por engenharia reversa, encontrar a taxa de juros. Preste atenção, eu tenho aqui essa calculadora que faz isso. Vamos imaginar que o valor do veículo, o valor financiado, foi de R$10.000, certo? E o número de parcelas foram 40 parcelas, certo? E o valor pago dessa parcela foi de R$1.000. Então, por engenharia reversa, eu tenho o valor financiado, eu tenho o número de parcelas, tá bom? E tenho também o valor da parcela. Quando eu clico em calcular, eu consigo encontrar aqui a taxa de juros que foi aplicada a esse contrato, no caso aqui 9,76. Então, através dessa engenharia reversa, eu consigo estabelecer um parâmetro, eu consigo identificar exatamente os detalhes que vão me fazer aqui entrar com esse processo. É uma estratégia que a gente pode adotar, é uma estratégia viável para esse tipo de demanda, quando eu não tenho contrato de forma alguma. Cálculo de juros direto. Então vamos lá, vamos continuar documentos aqui. Resolvi o meu problema do contrato, o que eu posso estar solicitando aqui também? Comprovantes de pagamento. Preciso estabelecer se esse contrato está em dia, se ele não está em dia, quais são os detalhes que fazem ele estar em dia, não está. Vamos lá, carnê de comprovante de pagamento do veículo, carnê de pagamento do veículo, impacto financeiro dessa cobrança na vida do cliente. Perfeito? Isso aqui é mais para título de dano moral. Quando eu junto essa documentação inteira, eu não só tenho uma visão global de tudo aquilo que está acontecendo na vida do cliente, ponto 1, eu tenho uma visão global de tudo que aconteceu na vida do cliente, como eu posso também estar tomando as medidas necessárias para fins de organização, para fins de estar lidando ali com essa, na hora da construção da petição inicial. Então vamos lá. Eu identifiquei todos os documentos necessários, já sei como vou trabalhar. Qual é o segundo passo aqui do meu cenário? Meu segundo passo é identificar, por exemplo, juros abusivos dentro de determinado contrato. Preciso agora provar para o juiz exatamente qual foi o impacto financeiro. Lembra como a gente conversou aqui esse bate-papo, dizendo, olha, uma ação revisional ela é uma ação de parâmetros. O parâmetro A é o contrato e o parâmetro B vai ser as determinações legais, aquilo que o Banco Central ele determina para fins desses veículos. Por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer um parâmetro e não vou adotar a tese dos 20 melhores bancos, nada disso. Eu vou ser algo extremamente mais objetivo e certeiro. Eu vou no próprio site do Banco Central e vou verificar a determinação para fins de taxa de juros naquele período específico. Vamos imaginar o seguinte, vou clicar aqui no site do Banco Central, sistema de gerenciador de séries, estatísticas de crédito, tá? Taxa de juros ao mês, taxa de juros com recursos livres, e vou focar aqui diretamente na aquisição de veículos, ó, taxa de juros média mensal para aquisição de veículos. Então, eu vou pegar meu primeiro parâmetro, meu segundo parâmetro, vou consultar essas séries aqui, vou visualizar valores. Então, eu vou lá no meu contrato e verifico qual foi a taxa de juros aplicada. Por exemplo, esse contrato, ele iniciou em março de 2017 e ele encerrou em 2019. E a taxa de juros mensal era 3,30. Então, qual é o parâmetro que eu quero identificar? Qual era a taxa de juros para os veículos adquiridos através de financiamento em março de 2017? Então, eu vou lá, ó. Em março de 2017, deixa eu abrir aqui. Em março de 2017, a taxa de juros adequada era de 1,86. E na prática aqui foi cobrada uma taxa de juros de 3,30, ou seja, uma taxa de juros bem superior que vai ter um impacto financeiro na vida do cliente. Porque qual é a segunda coisa? Todo mundo está me entendendo aqui, né, pessoal? Todo mundo meio calado, quem tiver focado aqui já coloca no chat, pessoal, estou entendendo, estou compreendendo. Se está com dúvida,
Aqui é um bate-papo, essa é a ideia do bate-papo. Coloca também já a sua dúvida, seu questionamento, que a gente vai aqui no meio das explicações, tirando essas dúvidas e esclarecendo tudo, tá bom? Então vamos lá. Então o meu segundo parâmetro vai ser essa taxa de juros aqui do Banco Central. Vou fazer a primeira coisa dentro da minha ação. Eu estou preparando agora o terreno para uma boa petição inicial. E como é que eu preparo um terreno? Efetuando, entregando para o juiz os cálculos adequados. Esse aqui é um financiamento de um veículo que já foi quitado. Então eu vou pegar essa calculadora aqui para um financiamento de veículo quitado. Então qual foi a taxa de juros mensal aplicada? 3,30. Como é que eu sei disso? Só olhar aqui o contrato. 3,30, beleza? Qual deveria ter sido a taxa de juros correta? 1,86. Então vem aqui, ó, 1,86. Qual foi o valor financiado aqui? O valor financiado foi no total de R$ 5.250, tá vendo aí? Então, R$ 5.250. R$ 5.250. O número total de parcelas foram 24 parcelas, tá vendo aqui, ó, 24 parcelas. E aqui é o fator de correção monetária, porque o dinheiro não vai perdendo valor, eu coloco aqui a minha correçãozinha monetária. Quando eu clicar, eu já tive um dado bem importante aqui, ó, em relação à minha taxa de juros. Lembrando, a nossa ação, ela trabalha em dois parâmetros, taxa de juros e depois revisionagem das tarifas, tá bom? Então, taxa de juros A, taxa de juros B, eu já vou fazer o que aqui? Ok. Já calculei aqui e vi o seguinte, que nesse contrato específico, o valor que o meu cliente pagou a mais foi de R$ 1.137,14, beleza? E a repetição do INDEP, que eu vou estar pedindo repetição do INDEP dentro dessa ação, é R$ 2.274,28. Então, quando o assunto é taxa de juros, beleza, eu já fiz isso. E aqui vai uma dúvida. Que muitos colegas acabam passando batido na interpretação de contrato, tá? Gente, nesse contrato aqui, nesse aqui tem, será? Deixa eu ver se ele tem, pronto, tem. Nesse contrato aqui, muitas vezes, nesse outro aqui, eu tenho duas coisas, que é a taxa de juros e a taxa de juros para custo efetivo total. E o que é o custo efetivo total? Alguns contratos, o custo efetivo total, alguns não, o custo efetivo total tem a ver com a soma de todos os valores dessa operação dividido pelo número de parcelas. Porque pensa comigo, quando alguém vai fazer um financiamento do veículo, ele sai embutindo um monte de coisa e a maneira de vender isso para o cliente é diluir ao longo das parcelas. Então, por exemplo, vai ter ali a parcela do carro, essa tarifa de cadastro, tarifa de avaliação, seguro, IPVA, tudo que for é embutido dentro do valor total do financiamento e dilui dentro dos 36 dos 48 meses. Por quê? A ideia é que o cliente nem perceba que está pagando aquilo ali. Esse é o cenário, esse é o X da questão diante disso tudo. Então, vai ser trabalhado dessa forma. Então, o custo efetivo total tem a ver com a taxa de juros aplicada sobre esse montante. Só que os contratos, por regra, têm que trazer tanto a taxa de juros, e olha como é massa isso aqui, preste atenção. A taxa de juros sobre o custo efetivo total, ele somou tudo, esses 5.222, mais tarifa de avaliação, mais existe contrato, e também sobre a operação pura, só sobre o crédito para aquisição do veículo, que é justamente isso aqui. Ocorre que você não pode, na petição inicial, fazer um bis in idem. Você não pode, por exemplo, cobrar um comparativo de taxa de juros pelo custo efetivo total e também pedir as tarifas de forma separadas. Me entendam bem, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar o valor puro da operação, esse aqui, e utilizar o comparativo com a taxa de juros aplicado só ao crédito. E em relação às tarifas, eu posso estar pedindo a devolução dobrada delas. Porque se eu tenho que uma tarifa ela é ilegal, eu vou estar pedindo a devolução dobrada dessas tarifas. Vamos lá para eu te mostrar isso aqui. Eu fiz o primeiro cálculo utilizando o valor puro do contrato. Foi esse aqui, tá bom? Esse aqui, a taxa de juros mensal, não era a taxa de juros de custo efetivo total. Foi só sobre o crédito, 5.250. Aí você olha para mim, mas professor, tem um monte de outras tarifas que foram cobradas. Sim, por exemplo, registro de contrato, seguro alto, seguro prestamista, capitalização parcial, premiável, outros pagamentos autorizados. Então, isso aqui, eu vou estar efetuando um novo cálculo, vai compor, os dois vão compor a minha ação.
mas eu vou estar efetuando um novo cálculo para estar cobrando também, só que a título de repetição do indébito. Vem comigo. Venho aqui, ó, tarifas, deixa eu ver aqui, tarifas abusivas no financiamento. O que eu vou estar colocando aqui? A data do contrato, eu venho aqui, ó, foi no dia 7/3/2017. Vamos lá. 7/3/2017. A taxa de juros mensal, o fator de correção, né? Então, vou colocar as tarifas que eu considero abusivas. Primeiramente, existe o contrato, 206,45. Vou colocar outra aqui. Seguro alto RFC, R$300. Colocar outra aqui. Seguro presta-micha, 286,29. Então, coloca aqui. 286,29. Continuando. Capitalização parcial premiável, 121,99. 121,99. Pagamentos autorizados, R$685. Ninguém nem sabe o que é. R$685,03. Tarifa de cadastro, R$659. R$659. Vou clicar para calcular. Nesse exato momento, eu tenho também um novo cálculo. Que o valor pago a mais, olha só que absurdo, olha como é que a coisa acontece. O valor pago a mais foi quase o valor do financiamento, gente. O cliente pagou R$2.258 e o valor corrigido disso dá R$4.585. E até eu pedir repetição do indébito. O que eu gero? Esse outro PDF. Então aqui eu estou realizando essa minha petição em dois blocos principais. Só dos juros e só das tarifas. Feito isso, eu começo a trabalhar agora sim dentro da minha petição inicial. E para eu trabalhar bem dentro da minha petição inicial, eu vou estar utilizando, obviamente, a inteligência artificial. É nela que a gente começa a trabalhar tudo certinho. O que eu venho aqui? Com a inteligência artificial, eu vou pegar esses dois cálculos que eu acabei de realizar, certo? Por isso é importante ter esse extrato de cálculos nesse formato. A inteligência artificial ela consegue ler isso. Eu bato muito isso, essa tecla para os meus alunos. Pessoal, o segredo de dar certas coisas é você seguir a sequência certa. Se você não segue a sequência certa, você vai perder sim. Ou pelo menos você não vai ter os resultados esperados. Aí eu venho aqui e começo a estruturar essa minha petição. Vamos lá. Eu sou um advogado e você vai me ajudar a construir essa petição inicial em relação a uma revisional de financiamento de veículo. Especialmente nessa petição revisional de financiamento de veículo, eu estou colocando para você aí dois extratos de cálculos. Um é comparando os juros abusivos, os juros devido com os juros que foi cobrado no contrato, e outro foi com as tarifas abusivas dentro desse financiamento. Eu quero que você organize essa petição com endereçamento, qualificação, a narrativa fática, os fundamentos jurídicos e os pedidos, levando em consideração justamente esses números e os valores que eu abordei aqui nos PDFs. Então, eu tomei o cuidado necessário de amarrar todos os cálculos, é assim que você faz para não cair no primeiro erro. Qual é o primeiro erro que você vai cometer na petição inicial? O primeiro erro é não apresentar o contrato da maneira certa. Segundo erro, não apresentar os cálculos. Terceiro erro, que é isso que a gente está resolvendo nesse exato momento, tem a ver com que você construir petições exatamente iguais, sem levar em consideração as especificidades, impactos financeiros e cálculos de cada caso. É isso que a gente está fazendo com inteligência artificial nesse exato momento. Então, vamos clicar aqui, deixa a inteligência artificial trabalhar. Todo mundo comigo? Todo mundo compreendendo? Serviço bom, serviço bem feito. Deixa o rapaz aqui trabalhar, que a gente vai fazer isso aqui. Perfeito, excelente. Ele já pegou aqui os dados, né, lá do documento. De um documento feito para ser lido por inteligência artificial. Então já pegou aqui, ó, funcionando, tudo certinho. Vamos lá. Eu fiz a minha versão inicial. A partir dessa versão, o que eu faço? Eu começo a trabalhar as determinadas variações e as expansões. Vamos para cá. Deixa eu só abrir o Word para que você possa ter acesso aqui, ó. Vamos para cá. Abrir aqui. Diminuir aqui a tela.
Feito isso aqui, ó, deixa eu só deixar todo mundo no tamanho uniforme. Excelente, excelente, excelente. Vamos lá. Reforçando algumas coisas que a gente foi vendo ao longo da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo. Se eu vou entrar com essa ação vai ser endereçada aonde? Lembrando, a justiça comum, a uma das varas cíveis. Dessa forma, você evita dor de cabeça, você evita arquivamento, você evita dar errado o seu processo antes mesmo dele começar. Feito isso, qualificação das partes, o banco ou instituição financeira responsável por ter realizado esse financiamento. Feito isso aqui, eu começo a trabalhar com minha petição inicial. A petição inicial ela abordou dois aspectos fundamentais. Um aspecto foi justamente a diferença da taxa de juros com dois parâmetros distintos. Nós trabalhamos o parâmetro do contrato e o parâmetro da determinação do Banco Central. Estou fazendo isso aqui que eu estou organizando para vocês, tá? Para que isso aqui fique bonito, vocês consigam compreender. Eu venho aqui, ó, copio essa parte de fatos e vou pedir para ele expandir só isso aqui. Expanda isso aqui. Essa é uma forma mais organizada da gente trabalhar dentro disso tudo. E ele assim vai focar bastante nesses cenários. Feito tudo isso, ele já fez esse cenário. E aqui vai uma dica importante. Você pode fazer essa medida aqui, ó. Você tira um print de parte da tela. Aqui, ó, isso é uma fotografia, tá? Quando eu tiro esse print, eu posso jogar aqui, ó. Leia isso aqui, porque eu quero e melhore os fatos. Eu quero que ele melhore esses fatos, trazendo elementos do caso, né, para que faça tudo de uma forma muito bem organizada. Aí ele consegue efetuar toda essa leitura e efetuar a melhoria dos fatos diante desse cenário. Vamos lá? Isso, era isso que eu queria. 24 parcelas. Pronto, ele já trouxe aqui exatamente o que aconteceu. Tarifas, encargos, pronto, ele já trouxe a lista das tarifas, tudo isso, era exatamente isso que eu queria. Desvantagem excessiva. Excelente, trouxe a narrativa fática de acordo com o que eu fiz isso. Então, primeira coisa, petição inicial abordando de cara para que o juiz possa ver todos os detalhes do que aconteceu nesse cliente, quais foram os valores que foram cobrados, como esses valores foram cobrados e o comparativo da taxa de juros. Isso na prática eu chamo de impacto financeiro. Você pode até marcar, tá? Qual foi o impacto financeiro real que esse cliente sofreu? O impacto financeiro está provado por A mais B, inclusive pelos relatórios de cálculos que você vai estar juntando dentro do seu processo, tá bom? Feito isso aqui, deixa eu só organizar. Puxar para cá. Vem para cá. Pronto. Beleza? Feito isso aqui, já entro na parte do direito. Posso copiar esses dois aqui e expandir. Expanda isso aqui. Eu quero exatamente, vai um segredo para a gente estar abordando esse tipo de petição aqui, que é o seguinte. A gente vai precisar dividir em alguns aspectos para não contaminar uma coisa, não contaminar outra. Por exemplo, vocês estão percebendo que eu dividi um bloco de cálculos relacionados aos juros abusivos e também um bloco de cálculos relacionados às tarifas abusivas. Por quê? Porque a depender do juiz, ele pode entender um ou entender outro, não tem problema. Como eu trabalhei em blocos de cálculos diferentes, não tem problema. Eu ganho tudo, posso ganhar uma delas e sai vantagem. Sempre vou ganhar alguma coisa. Ou seja, ao invés de eu colocar tudo isso dentro de um bloco só, olha, isso aqui é tão importante, gente. Para bom entendedor, o que eu vou dizer aqui, minha palavra baixa e baixa muito. Ao invés de um erro clássico em petição inicial de revisional, eu pegar toda a operação aqui, somar tudo isso e jogar com o comparativo do custo efetivo total, que muitas vezes vai dar uma taxa de juros realmente maior, e acabar perdendo esse processo, eu peguei minha petição e comecei a podar em diversos pedidos para cada dor. Porque, por exemplo, o juiz pode entender que tal tarifa é ilegal, beleza, mas que tal tarifa é legal, mas beleza, tudo certo, mas algumas outras não são ilegais, então ele vai dar pelo menos essas tarifas. Quando eu podo toda a minha petição inicial, eu consigo ter maior chance de procedência em pedidos e procedência em pedidos diversos. Em outras palavras, eu sempre vou ganhar alguma coisa. Posso não ganhar tudo que eu quero, tá tudo certo isso, mas sempre vou ganhar alguma coisa.
Porque eu podei todos os meus pedidos. Por exemplo, aqui, ó. Eu podei todo o meu pedido de juros. Então, juros já está aqui. Aí das tarifas abusivas, eu vou criar agora. Expanda isso aqui, falando de tarifa por tarifa. Ou seja, eu comecei a picotar inteira todas as abusivas. Porque o juiz pode entender que um é legal, outro é ilegal, que a taxa de juros não era legal e outra não. Ou seja, eu não vou ter impacto. Ou seja, eu não vou estar sofrendo com esses cenários. Isso é um ponto-chave do que vai ocorrendo aqui. Então, tivemos aqui uma pequena variação de internet e voltamos, e isso, show de bola. Então, assim, esse é um ponto-chave que a gente vai estar abordando aqui, ó, dentro das tarifas abusivas. E mais uma vez, olha só, completamente picotadas as tarifas. Era exatamente isso que eu queria, é exatamente isso que eu aconselho. Uma vez que essas tarifas estão todas picotadas, eu evito problemas quanto à improcedência. Olha esse segredinho aqui. Picotei todas as tarifas. Por fim, da repetição do indébito e do dano moral. Vou pedir agora para expandir. Expanda isso aqui e veja só, já vou estar expandindo nesse exato momento todo o passo a passo desse cenário relacionado à repetição do indébito e dano moral. Mais uma vez, consegui todos os detalhes. Feito isso aqui, tudo amarradinho, tudo picotado da maneira que eu gostaria. Por fim, vamos para os pedidos. Venho para cá, copiei, joguei aqui. Deixa eu copiar, organizar tudo para fazer sentido lógico para a gente. Fiz isso aqui, ó. Já deixar, justificar e organizar o parágrafo. Temos mais uma petição completamente organizada. Feito isso aqui, vou copiar tudo isso aqui que eu fiz, acabei de fazer, tá? E vou pedir para construir os pedidos. Opa, isso aqui. Faça os pedidos com base nisso aqui. Nesse exato momento, a minha inteligência artificial vai começar a analisar tudo isso e construir cada um desses pedidos, cada um dos detalhes. Concessão, citação, reconhecimento da taxa de juros, já fez o comparativo, dos valores devidos a título de juros, posteriormente a condenação nas tarifas. Ele nomeou tarifa por tarifa, amarrou cada um desses detalhes, deu o valor da causa e agora, meu amigo, só você colocar seu nome completo e data que está pronto para protocolo essa petição inicial. Deixa eu só organizar aqui, fechar todos os detalhes e prontinha para protocolo com todos os pedidos e valor da causa pronta. Agora, claro, gente, para que isso funcione, para que você consiga ornamentar e fazer a coisa dar certo, existe toda uma sequência lógica que é necessário ser seguida. Primeiramente, revisão da taxa de juros. Pegar a taxa de juros A, que é o contrato, taxa de juros B, que é o Banco Central, dividir os pedidos em tarifas e, claro, fazer os dois cálculos. Cálculo de taxa de juros, esse aqui, e cálculo das respectivas tarifas, esse aqui. Colocar na inteligência artificial para, a partir disso, começar a picotar a minha petição inicial. Olha como ela ficou bem picotada e segura. Aqui a narrativa fática, e nos fundamentos jurídicos CDC, entrei um tópico só de juros abusivos para focar no cálculo 1, que a gente acabou de fazer, e outro tópico só de tarifas abusivas para focar no cálculo 2, que a gente acabou de fazer. Ou seja, aqui eu sempre vou ganhar alguma coisa. Posso não ganhar tudo que eu quero, faz parte, mas alguma coisa dessa petição inicial eu sempre vou ganhar. Ou seja, é algo impossível de você ter improcedência total praticamente, porque você conseguiu picotar, você conseguiu demonstrar para o juiz tanto a ilegalidade de juros quanto a ilegalidade de tarifas. Essa é a forma certa que você executa toda essa petição inicial, essa é a forma certa que você trabalha cada um dos detalhes por trás da sua petição inicial perfeita. Pessoal, para você que ficou até agora comigo e deseja de fato evoluir com essas ações
revisionais de financiamento de veículos, eu tenho um convite especial. Nós estamos no mercado jurídico desde 2015. Já são mais de 30 mil advogados impactados diretamente por nossos cursos e treinamentos. E o que eu vou te apresentar agora é a porta de entrada definitiva para você, advogado e advogada, no direito bancário. Eu estou apresentando aos colegas o nosso curso prático sobre revisional de financiamento de veículos. Ele vai do zero ao avançado, sem enrolação, sem termos técnicos, 100% focado na aplicação prática e na advocacia real. O curso ele é dividido em módulos objetivos e práticos para você ir do básico ao avançado, mesmo que você nunca tenha atuado dentro do direito bancário, dentro das ações revisionais. Tudo é apresentado em uma linguagem clara, passo a passo, voltado 100% para a realidade sua, como advogado ou advogada. Veja só o que você vai dominar. Como identificar as abusividades dentro desses contratos de financiamento, como calcular financiamentos quitados, financiamentos em curso, como saber se uma ação vale a pena, uma ação não vale a pena, como está elaborando, como a gente acabou de fazer, petições iniciais, réplicas, apelações, contra-razões. Lembrando que dentro do curso, fora como você elaborar, já existem inúmeros modelos de petições, de réplicas, de recursos de apelação, contra-razões de apelação já estão prontos, só te esperando. Como usar essas calculadoras exclusivas de ações revisionais para que de forma completamente harmônica você possa, de fato, efetuar essa revisional, de fato, retirar proveito desses contratos de forma matemática para ganhar um processo. Como você vai poder estruturar honorários para gerar faturamento imediato dessas ações revisionais. Como você vai estar captando clientes, olha só, como você vai estar captando clientes para esse tipo de ação revisional, mais do que entender todo o direito, precisa entender como captar o cliente. Como você vai fazer isso? Lembrando que com esse tipo de ação você pode facilmente cobrar honorários iniciais e você pode facilmente, exatamente, cobrar honorários no êxito. Ou seja, são ações curtas que levam em média 2 meses para sua execução. É isso que eu falei. Levam em média 2 meses para que você consiga, de uma vez por todas, lidar com esse cenário. Olha o poder disso aqui, principalmente para quem está querendo gerar caixa, principalmente para quem está querendo lidar com esse cenário, fazer dinheiro rápido. Lembrando que todas as nossas aulas são gravadas, você vai ter acesso imediato após a inscrição, você pode assistir no seu ritmo, quando e quantas vezes você quiser, acessar do celular, do tablet ou do computador. E atenção, nós estamos em lançamento com 70% de desconto. Ou seja, você pode parcelar em até 12 vezes no cartão. Mas lembrando, essa condição ela é exclusiva para os 50 primeiros advogados. Felizmente, depois disso, o valor ele vai sim voltar ao normal. Professor, eu quero participar. Professor, eu quero sim ter acesso com exclusividade. Como é que eu faço? Eu vou estar deixando, nesse exato momento aqui no chat, um link exclusivo para você participar e falar com a nossa equipe. Lá no WhatsApp, a nossa equipe vai estar te dando todas as orientações necessárias para que você fale, condições de pagamento, sistema de pagamentos, para de uma vez por todas você poder aprender a lidar com as ações revisionais de financiamento de veículos e de uma vez por todas entrar nesse universo. Aprender como identificar juros abusivos, como calcular financiamentos quitados, financiamentos em curso, elaborar iniciais, réplicas, apelações e contra-razões já com modelos prontos. Como usar essas calculadoras exclusivas para ganhar tempo, como estruturar seus honorários advocatícios e, claro, como captar clientes para esse tipo de revisional. Tudo isso numa condição exclusiva de lançamento com 70% de desconto. Quer participar? Essa é a hora. Estou deixando aqui no chat agora mesmo o link para você falar com o nosso time e vir adquirir o nosso curso sobre ações revisionais de financiamento de veículos. Pessoal, foi isso. Foi um bom bate-papo, foi um momento incrível estar com vocês. Mais uma vez reforço, fiquem atentos a tudo que a gente tem feito aqui no Carreira do Advogado. Quem já clicou aqui para curtir, clica para curtir, para se inscrever no canal. Preste atenção que constantemente nós temos novidades. E você quer participar da ação revisional? Chegou sua hora.
clica agora no link que eu deixei no chat, vem comigo que eu te espero. Até a próxima.